Efésios capítulo 5, todos encontraram? Amém? Vamos fazer essa leitura do primeiro versículo desse capítulo. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito possa estar falando, Senhor, a cada um de nós, possa ter liberdade em falar, em agir no nosso meio. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que possa servir de obstáculo, de empecilho, ó Deus, para o entendimento da Tua palavra. No nome de Jesus, nos colocamos, Pai, mais esta vez, Senhor, diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas sabendo, Pai, que em Ti nós podemos todas as coisas. No nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos, Senhor. Amém. Irmãos, hoje é um dia que nós celebramos a ceia do Senhor, e esse simbolismo nada mais é do que a gente também se mostrar mais parecido com Jesus. A gente se aproximar daquilo que Jesus quer para as nossas vidas. O apóstolo aqui, ele está fazendo esse apelo aos irmãos em Éfeso e traz para nós esse apelo hoje, dizendo para sermos imitadores de Deus como filhos amados. É uma coisa interessante que eu vejo isso lá em casa, provavelmente você que tem filho vê. Hoje, o meu filho vê na casa dele o quanto os filhos fazem para imitar os seus pais. Como é uma coisa, assim, natural, normal, os filhos quererem ser igual aos seus pais. Eu vi isso na minha família, com certeza vocês viram também, na família de vocês. Eu sempre admirei muito meu pai. Em algumas coisas que ele fazia, ele era muito habilidoso com serviço manual, era um homem inteligente, né, para fazer as coisas, muito embora ele não tivesse formação, né, escolar, não tivesse, ele tivesse somente o primário, né, mas ele era uma pessoa muito inteligente, ele lia muito, ele assim, incentivava a gente a ler, enciclopédias ele comprava todas que apareciam naquela época, né, fazia vinha no jornal, cada fascículo, né, ia juntando, né, isso a gente tem tudo lá em casa, então e eu admirava muito isso dele. Ele tinha outras coisas que eu não admirava, né, mas essas coisas boas eu admirava, e eu procurava ser igual, né? Porque eu achava ele habilidoso. Peguei algumas coisas, em algumas coisas eu consegui imitá-lo, e consigo imitá-lo hoje, né? Faço algumas coisas que eu julgo ter sido herança desse momento, momento de convivência e que eu aprendi com ele. Então, é uma característica do filho querer ser igual ao pai. E o apóstolo aqui, ele está falando sobre isso, né, que devemos ser imitadores de Deus como filhos que somos dele. E hoje a gente tem visto que esse nível de imitação no meio do povo, né, de Deus, que se diz povo de Deus, não tem sido muito evidente. A gente tem visto características de outros influenciadores na vida de pessoas. Né? Hoje tem muitos influenciadores aí que a gente, né, muitos querem imitar, né? E eu pergunto, a quem é que nós estamos imitando? A quem é que nós queremos ser semelhantes? A gente vai buscar, né, ser igual àquela pessoa que a gente admira, seja aí fora, seja dentro de casa e seja no mundo espiritual, né, no convívio que a gente tem com Jesus, com Deus. Né? Então, aquele que a gente decide seguir é que vai ter a maior probabilidade de influenciar nas nossas decisões e naquilo que nós devemos ser. E a pergunta é, a quem nós estamos seguindo? No mundo
que a gente vive hoje, de tantas redes sociais, de tanta exposição, né? A gente tem muita opção para seguir pessoas, para buscar ser igual a algumas pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, elas não são boas referências, mas a gente procura se vestir igual, falar do mesmo jeito, né? Andar da mesma forma. Por quê? Porque admiramos, porque achamos legal, né? E a gente acaba cometendo alguns erros na nossa vida, ainda mais como cristãos que somos. Nós temos que ser igual a Jesus. A nossa busca deve ser imitador de Deus, como filho que somos dele. Essa é a nossa busca. E Paulo ele vem descrevendo isso aqui. E ele coloca alguns pontos nesse texto, nesse capítulo, que é interessante. E ele vem mostrando o que é que nós não podemos fazer para sermos igual a Cristo. O que é que nós não devemos fazer para sermos igual a Deus, imitadores de Deus. Ele vem colocando uma série de coisas aqui que a gente vai refletir também. Mas no capítulo anterior, no versículo 17, ele diz assim: por isso digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, com sede da vida de Deus, concede por causa da ignorância em que vivem, pela natureza ou pela dureza do vosso coração. Então, ele está falando aqui, eu testifico isso e reafirmo para que a gente possa viver, não viver como gentios, que vivem na sua vaidade, no seu próprio pensamento. Aqueles que buscam viver no seu próprio entendimento. Paulo está falando aqui, vocês não vivam assim. Vivam de forma diferente. Vivam de forma que você vai demonstrar, que você vai espelhar a Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos olhando para um espelho e não nos visse a nós mesmos e pudéssemos ver a perfeição da criatura de Deus. É isso que Ele quer que a gente enxergue, é isso que Ele quer que as pessoas ao nosso redor enxerguem também. E aí no versículo 23 ele diz: e se deixar renovar no Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Então, sermos imitadores de Deus, precisamos andar em alguns passos. E ele vem falando sobre no capítulo 5, sobre o que é que nós não podemos fazer para ser imitadores de Deus. E, de repente, a gente vai se deparar com algumas situações que a gente ainda pratica, mesmo sendo já convertido a Deus, mesmo procurando andar em retidão, porque eu creio que o desejo de todo crente é andar em retidão, é andar numa vida íntegra, reta, pelo menos é o desejo que deveria estar no coração. Se não está, pelo menos esse desejo deveria estar no coração de cada crente. O fazer, o realizar isso, aí depende de outros fatores, mas o desejo, ele deve estar dentro do coração. Realizar, ser efetivamente dessa forma, depende de alguns outros fatores. E um dos fatores que influencia a nós é com relação a quem nós estamos seguindo aí fora. Quem tem sido a nossa referência? Eu estava, esses dias aí, essa semana, um vídeo antigo, né, eu lembrei dele, rapaz, aí eu falei assim, eu vou procurar ele aqui na internet. Josué Irion, alguém já ouviu falar? Eu estava esses dias aí, eu vi, rapaz, ele falando, né, de um tema, e ele falava justamente alguma coisa referente a isso, né, de pessoas que parece, ele falou nesse vídeo, ele falou da Xuxa, que
as crianças seguem, né? Os pais, né? Compra roupa de Xuxa e faz isso. Tem que ter maior cuidado, irmãos. Porque a gente não sabe o que essas pessoas fazem para alcançar o sucesso. E ele declarou ali, nesse vídeo dele, ele falou assim, a Xuxa é uma satanista. Está gravando? Tá, mas ele falou também, eu falo aqui também. Ele já falou, então eu falo também. Já está registrado, já. Então, ele falou que a Xuxa é uma satanista, né? E quando as pessoas que tinham relacionamento com ela, ele citou o Ayrton Senna, o Pelé, descobriram isso, eles se afastaram, eles saíram, né? Então, são pessoas que muitas vezes influenciam dentro da nossa casa, trazendo prejuízos graves para a nossa vida e para a nossa família. E tem sido pessoas que influenciam. Hoje, a gente tem uma nova geração, mas que vai pelo mesmo caminho. Não é diferente, porque essas pessoas continuam fazendo os seus pactos e continuam servindo aos demônios, a Satanás. Isso é uma verdade. E como que uma pessoa dessa pode ser referência para a nossa vida? Como que a gente pode admirar uma pessoa dessa e desacreditar num servo de Deus e desacreditar de uma pessoa temente a Deus, porque muitas vezes fala a verdade e a verdade ofende? Eles não, eles maqueiam. Eles maqueiam a verdade, eles não falam a verdade, eles falam mentira. E parece que o povo gosta de mentira. Aí ele cita uma coisa nesse texto, que o produtor dos Simpsons, ele ele não era crente, e quando ele se converteu em algum momento da sua vida, e aí ele começou a mudar os episódios, né? O Simpson começou a ser bonzinho, e não mais aquele camarada ruim. E diz que a produtora desse desenho recebeu um monte de cartas, e-mails, notificações, falando para voltar o modo do Simpsons anterior. Porque as pessoas gostam de maldade, as pessoas gostam de coisa ruim. Você começar a fazer coisas boas, começar a falar de coisas boas, não vai atrair ninguém. E eles gostam daquilo. É por isso que no meu tempo a gente gostava daquele Papaléguas, né? A gente gostava daquele negócio, Pantera cor-de-rosa, né? Porque eles eram maus, rapaz. Eles eram maus de fazer coisas assim que a gente gostava de ver. Gostava de ver o camarada recebendo uma pedrada na cabeça, outro caindo num buraco, né? A gente ria com aquilo, porque a nossa natureza é essa. Mas quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. E essas coisas precisam não podem ter mais espaço na nossa vida, porque somos novas pessoas, transformadas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Essas coisas têm que sair. Há um novo sentimento dentro de nós, ou deveria haver um novo sentimento dentro de nós. É uma busca por ser igual a Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui. Então ele vem falando, e eu vou dizer aqui algumas coisas. No versículo 3 ele fala que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Olha que coisa dura, né, para nós crentes que estamos envolvidos aí, e muitas vezes, irmãos, a gente não se coloca a favor do Evangelho e acaba recebendo e permitindo, até mesmo dentro de nossas casas, que essas coisas se perpetuem, que essas coisas se estabeleçam. É um filme que a gente vê, é um comentário que a gente faz, é alguma coisa que a gente faz, né, que traz para dentro da nossa vida uma legalidade para o inimigo agir. Ele traz essa legalidade. Quando nós não fechamos as brechas, irmãos, nós trazemos a oportunidade para que o inimigo opere na vida da nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos familiares. A gente abre as brechas. Foi por isso que Neemias teve a preocupação de fechar todas as brechas em Jerusalém. Fechar todas as brechas e todas as portas. Primeiramente, antes de construir a casa, ele fechou as brechas. Porque é pelas brechas que o inimigo entra. E aí, nós trazemos isso, e Paulo está falando assim, nem sequer seja mencionado entre vós. Olha a gravidade e o peso espiritual que isso tem na nossa vida. Só pronunciar, só falar,
já é pecado, já é ruim. Já traz coisas ruins para a nossa vida. Então, não sequer seja mencionado entre vocês como convém a santos. Somos santificados pelo Senhor. O Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz para que nós pudéssemos ser santificados pelo sacrifício dEle. E hoje nós somos diferentes. Nem usem linguagens grosseiras. Que coisa, né? A gente, às vezes, irmãos, a gente não se dá conta da postura, do como nós estamos sendo como pessoas na face dessa terra. A gente não se dá conta do quão errado tem sido a nossa postura. Nem palavras, linguagem grosseiras, não digam coisas tolas nem indecentes. O que mais a gente vê, irmãos, é piadinha. É piadinha no meio do povo de Deus. Muitos se reúnem, né, para fazer essas coisinhas. E a gente às vezes vê um vídeo na internet que vem fazendo chacota com a palavra de Deus, a gente acha engraçado. Que vem fazendo brincadeiras com a palavra de Deus, a gente acha engraçado. Tinha um camarada aí, eu vi ele umas 2 ou 3 vezes, é um tal de apóstolo não sei o quê. Só fala besteira aquele camarada. E a gente acha engraçado, a gente ri. Ele fazendo chacota com o evangelho, falando, né, fazendo brincadeira com a igreja de Cristo e a gente rindo. Olha o ponto que a gente chega. Será que isso tem entristecido a Deus? Eu acredito, irmãos, que sim, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos diferentes. Somos novas criaturas. O sangue do Cordeiro está sobre nós, e o sangue me purifica de todas essas coisas e me capacita a vencer todas essas tentações, porque é uma tentação. É uma tentação que nós vivemos cada dia. No versículo 6 diz: não se deixe enganar com palavras vazias, em algumas versões com vãs filosofias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora nós somos luz em Deus. Antes nós participávamos disso, mas agora nós não podemos porque nós somos luz. Então, não participe. E muitas vezes a gente participa dessas coisas. A gente, irmãos, o crente de hoje, ele está tendo uma postura muito igual à postura do mundo aí fora. No linguajar, na forma de vestir, na forma de se conduzir, na forma de tratamento com as pessoas. A gente está sofrendo isso. Isso tem sido, isso tem contaminado a igreja. Isso tem contaminado a igreja. E nós temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes, porque a recomendação é que nós sejamos imitadores de Cristo. Somos imagem e semelhança. A partir da nossa conversão, da nossa aceitação por Cristo, Cristo entrou no nosso coração. O nosso coração tem que ser diferente. Ele não pode ser mais o mesmo. É uma mudança radical. É uma mudança radical. Os hábitos, a gente, vai se habituando, a gente vai tirando as coisas ruins, que a gente sabe que traz prejuízo, mas a conversão, ela é instantânea. Aceitou Jesus, muda o coração. Estava falando do meu pai. O meu pai foi um homem que, toda a vida dele, ele bebeu, ele fumou, ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia. 2. Ele bebia quase todos os dias. De chegar embriagado mesmo em casa, e eu muitas vezes tive que pegar ele, na rua, essas coisas ele praticava e eu não copiei dele, graças a Deus. Nenhum dos meus irmãos, são 6 irmãos lá em casa, nenhum dos meus irmãos nem fumam e nem bebem. Graças a Deus por isso.
Senhor teve misericórdia de nós. Mas, irmãos, nos últimos dias da vida dele, em que ele estava no hospital já, por conta do fumo, ele teve uma insuficiência respiratória, já tinha um edema pulmonar, o pulmão dele já estava todo comprometido, ele acabou tendo que se internar, né, e ficou no hospital 1 mês e pouco, mas nesse período nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ele. E nos últimos dias, que antes da sua morte, ele se decidiu por Jesus. Graças a Deus por isso. E é interessante, irmãos, porque a partir do momento que a pessoa decide, o passado é apagado. Eis que tudo se faz novo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e são novas criaturas. Então, hoje eu tenho essa certeza, essa convicção de que quando Jesus voltar, ou quando eu retornar, eu sei que encontrarei com Ele. Eu sei onde Ele está, porque Deus é assim. Ele apaga as nossas transgressões. Deus está falando isso hoje para nós aqui, não para condenação, mas para a nossa santificação, para a nossa recuperação e para o nosso esforço. Então não se deixe enganar com palavras vazias ou vãs filosofias, porque isso vem a ira de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente se deixa levar? Não, tá bom. Nós somos muito passivos na nossa decisão, na nossa postura de crente. A gente vê aí esses pessoal que é lá do Oriente, né, os muçulmanos, essa turma toda, eles são radicais. Saiu da linha, corta, fuzila, saiu da direção, não tem jeito, é morte certa. Eles são radicais. Claro que nós não somos radicais a esse ponto, mas nós devemos manifestar a nossa postura, a nossa posição, na hora que for requerido que ela seja manifesta. Na hora que alguém estiver falando com você, coisas obscenas, coisas que não convém nem ouvir, você tem duas possibilidades. Ou você fica e ouve e se contamina, ou você sai. Porque, irmãos, tem horas que não dá para você rebater. E aquele negócio, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Você vai resistir. Não, eu não quero ouvir isso. Vai ter uma hora que o teu amigo vai falar assim, não vamos falar mais nada disso na frente dele. E você vai vencer. A sua postura vai vencer, se você mantiver uma postura firme diante do Senhor. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Vivam. Devemos viver como filhos da luz e não como filhos da trevas. Tratando como filhos da luz em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Vivendo como filhos da luz, em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. É uma busca, irmãos, constante. Buscar aquilo que agrada a Deus. O nosso desejo de ser imitador de Cristo é essa busca. Algumas pessoas acham, eu vou para o monte, né? Aí a semana eu vou para o monte, aí fica lá no monte 2, 3, 4 horas, um dia todo, né? Ou vem para a consagração e acha que isso pode ser alguma coisa que o assemelhe de Cristo. E na verdade, se for só isso, não faz sentido. Porque o que nos assemelha a Cristo é uma vida em tempo integral cristã. Não é o momento de ir para o monte só, que você vai lá, ora, se consagra, e quando você desce, faz tudo.
Você não foge da aparência do mal, você, né, usa palavras ríspidas, você não domina a sua língua, você não se controla na sua postura, você não faz nada que você tem que fazer. Adiantou alguma coisa aí para o monte? No meu ponto de vista, não. Não adianta, porque é um momento só. Pode trazer conforto naquele momento, pode trazer um gozo naquele momento, mas depois? É uma vida de tempo integral. Não são momentos que vai te fazer semelhante a Cristo. É a sua vida toda que vai te fazer semelhante a Cristo. É o que você faz na sua vida toda que vai te fazer semelhante a Cristo ou não. Então, irmãos, a partir do verso 3, ele vem falando sobre essas coisas que a gente não deve fazer. E aí, com relação à santificação, quando a gente acha, irmão, vai ter consagração na igreja. Poucas pessoas já vêm, né? Já é uma dificuldade, né? Ontem a gente teve que cancelar a consagração. Teria ontem consagração, mas tivemos que cancelar até por conta da situação. O pastor Carlos, ele, né, que geralmente dirige a consagração, então ele não estava bom, eu, né, tinha um compromisso já, né, com o meu filho fez 10 anos de casado, então a gente foi fazer uma celebração, um culto em ações de graça por 10 anos, né, a família só, né, basicamente a família, e os padrinhos que foram padrinhos na ocasião, né, então tinha um compromisso. Então a gente teve que cancelar a consagração. Chega a ser um absurdo, né? A gente cancelar, né, um momento como esse, que a gente devia estar buscando, né, querendo participar, né, querendo estar junto, orando, né, nesse momento a gente, né, não está. Então a gente, por quê? Porque a gente faz desse momento algo que só fica ali. Saiu dali, muda tudo. Saiu da igreja, é diferente. Saiu da igreja é outra coisa. Parece que as coisas acontecem, né? Nós somos servos de Deus da porta para dentro, da porta para fora. A gente muda, tira aquelas vestimentas, né? E vai viver uma vida normal, como aí fora. Normal que eu digo como o mundo vive. Então, a santificação é algo que tem que ser buscado mais em tempo integral, não são momentos. Aí Jesus fala, santifica-os na verdade, na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Precisamos ter a verdade. A tua palavra é a verdade. Olha como é, né, o entendimento que a Bíblia nos dá sobre santificação. Santificação não é uma hora de oração, é viver na verdade, constantemente. E aí Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, diz assim, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, ou tenha no seu coração a Jesus Cristo como Senhor. Santifica Jesus no seu coração, tenha Ele no seu coração como santo, como filho de Deus, como alguém que você vai querer agradar. E estai sempre preparado para responder com mansidão. Hoje aconteceu um negócio aqui na cabine de som ali, eu vou até falar aqui, porque o pessoal da mídia agora tá bem. Eu cheguei lá de manhã, aquela turma lá está em ar-condicionado, né? Aí o pessoal quer ficar tudo lá, oh, que maravilha, daqui a pouco eu vou fazer o culto lá dentro. Mas a gente sabe, irmãos, a importância de cada ministério dentro da igreja. A mídia ali, e eu queria que vocês vissem também dessa forma, é o ministério a serviço de Deus, a serviço da obra. Não é qualquer coisa, não é simplesmente um garoto que está ali operando um computador, não é alguém que está ali operando um som, eles estão exercendo o ministério, e tem que ser feito com zelo. E muitas vezes a gente chega lá e vê um monte de gente ali conversando assuntos que não tem nada a ver, isso até atrapalha quem está,
É como se a gente estivesse aqui louvando, ministrando ou pregando, e as pessoas estivessem aqui conversando. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. A mesma coisa. Então, é para que a gente possa entender o valor, irmãos, de cada ministério dentro da igreja. Ministério da Geração Vida, Departamento Infantil, cantina, nada disso, irmãos, é feito assim, é porque a gente quer. O Senhor me chamou para uma coisa, o Senhor chamou eles para outra coisa, chamou as meninas da cozinha para outra coisa, e cada um vai contribuindo e fazendo a obra de Deus, com a habilidade que tem, com o chamado que tem. Isso é fazer a obra, a importância de cada um, de cada membro do seu corpo. E aí aconteceu esse negócio lá, eu dei uma chamada no pessoal, não tive nenhuma mansidão nessa hora. E eu estou lendo aqui que eu tenho que responder com mansidão. Às vezes a gente sai, né, dessa postura de manso, né? Então, responder com mansidão e temor. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão à esperança que há em vós. Ou seja, responder, irmãos, de forma mansa, aqueles que nos questionarem com relação à nossa postura cristã. Ah, por que você age assim? Pô, por que você não vai mais nas festas que a gente faz? Por que você, né, você é sempre contra o que eu faço? Ou que as minhas sugestões? Responder como assim? Não, eu sou assim porque eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Antes eu era do mundo, hoje não. Mas tu falar isso, coitado da pessoa. Ah, então quer dizer que quem é do mundo vale menos. Não, para Deus vale tudo igual, né? Deus morreu por todo mundo tem o mesmo valor. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem confundido os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, o que ele está falando assim? Se alguém vier te julgar, te condenar, te apontar, você fica tranquilo, porque você está sendo íntegro diante do Senhor. Olha que coisa boa, né? É você poder responder com tranquilidade essas coisas. Eu contei aqui, 2 vezes aconteceu isso, eu estou achando que é perseguição já. Estou achando que o diabo já está, né, querendo me afrontar muito. Contei aqui, no início do ano passado, a Light foi lá no meu galpão e me deu uma multa dizendo que eu tinha um gato lá, né, dizendo que eu estava desviando energia, sendo que nem instalação elétrica tem lá. Não tem uma tomada lá dentro, não tem uma lâmpada lá dentro, nada. A energia chega no relógio e para dentro não passa. Mas eles me deram essa multa, eu estou aí buscando, já busquei um monte de advogado, mas é tudo difícil. Estou pagando 50 mil por mês. Aí, mês passado, irmãos, lá no sítio, Ampla, outra operadora, não foi nem Light. Aí chegam lá e me dão uma conta de R$ 1.200 para pagar. Sendo que lá também está fechado. Lá não tem consumo de energia. Aí eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa aí está acontecendo, o senhor quer falar alguma coisa comigo, né? Então, mas a gente poder responder com tranquilidade, porque eu posso dizer com toda tranquilidade, no galpão não tem gato, eu não desvio energia. Posso dizer isso com toda tranquilidade. Eu posso dizer que no sítio o consumo mensal é em torno de 30 kW por mês, quando a gente não tem evento lá, né? E normalmente tem sido assim. O histórico de consumo é esse, 30, 40, porque eu só tenho uma lâmpada acesa, às vezes eu ligo lá um lava-jato para limpar alguma coisa. Então posso dizer com tranquilidade que eles estão errados e eu estou certo. Agora provar é que é a coisa, né? Eles não provam que estão certo e eu provo que estou certo, eles não provam. Aí eu entrei com contestação de conta, contestação na ouvidoria, já fui para a ANEEL, né, colocar o problema lá. Por quê? Porque eu tenho certeza.
que eu não consumi. O relógio está lá registrando 000. Não tem consumo, 000. E eu só quero que eles vão lá para ler o relógio. E eles não vão. Não, está certo, foi feita a medição, mas vai ler o relógio. Aí o mês seguinte dessa, aí eu falei, bom, agora eles vão ver que tem 0, né? Aí o que eles fizeram? Botaram o consumo de 180 kW e o relógio em 0. Aí eu peguei, mandei foto, mandei tudo, mas nada resolveu. Relógio em 0. Posso até mostrar a foto, botar aqui no Data Show para vocês verem. Então, irmãos, Paulo está falando aqui, Pedro está falando aqui, né? Que tenha tranquilo, né? Para que naquilo em que falam mal de vocês fiquem confundidos. E os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é sofrer fazendo bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Então, melhor para mim é passar essas aflições, sabendo que eu estou certo, e isso é desnecessário, é uma coisa errada, do que se eu tivesse furtando, se eu tivesse fazendo errado, e passando esse momento todo. É isso que ele está falando aqui. Porque melhor é sofrer. Eu estou sofrendo, porque eu estou tendo que pagar. Né? Melhor é sofrer, fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Então são opções que a gente faz. E por fazer o bem, muitas vezes a gente vai sofrer. Mas ele está falando aqui, que isso é buscar a santificação, você fazer o bem. E não se preocupar com aqueles que falam mal. Outros confundem e acham que a religiosidade vai os fazer semelhante a Deus. Mas não. E a gente vê isso na Bíblia. Jesus, quando foi falar sobre o fariseu e o publicano, aí o fariseu, né, ali naquela postura, orando, oh, Senhor, eu sei que eu estou certo, Senhor, eu sei que não sei o que, eu faço tudo certo, eu dou isso, eu dou aquilo, né? E o publicano falando, Senhor, me perdoa, né, porque eu preciso do teu perdão. E a gente vê isso, o fariseu, né, se colocando naquele patamar que muitas vezes a gente se coloca, achando que a religiosidade vai nos fazer semelhante a Deus, e não vai. E ele mostra, Jesus ele mostra aqui, ó, essa religiosidade não é nada. Não é nada. Não é isso que vai fazer a gente semelhante a Jesus. O que vai nos fazer semelhante a Jesus é fazer a vontade dele. Porque Jesus ele fala que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. É isso que alimenta ele, e é isso que nos alimenta. Mas para nós entendermos isso, que é fazer a vontade de Deus nos alimenta, nos sustenta, é difícil, porque a gente acha que o que vai alimentar é o churrasco, é a pizza, é o rodízio de pizza. Mas ele está falando, alimenta o nosso espírito, nos fortalece. Fazer a vontade de Deus é o que nos fortalece. E aí Jesus, esqueci de abaixar o volume aqui. E aí Jesus, ele tem atitudes totalmente diferentes do que as nossas atitudes em determinadas situações. A gente recorrer à Bíblia aqui, eu lembro de quando Jesus ele foi curar um homem que era cego, que ele pegou e fez lodo na mão, né, e colocou no olho. Eu visualizo essa cena com uma coisa assim de tão grande amor de Jesus com relação a essa pessoa, porque ele tem o cuidado de fazer e acariciar e tocar. Olha só que zelo que ele tem. Olha o cuidado de Jesus. Talvez se fosse a gente ia fazer assim, pá! Né? Irmãos, porque às vezes a gente até a gente tem receio e a gente se nega muitas vezes a orar por alguma pessoa, só porque julgamos que ela seja inferior.
Vai, para nessas praças aí de madrugada, né? E você vai ver pessoas cheirando mal, suja, né? Feias, maltratadas. Não são feias, são maltratadas. Que a gente, às vezes, irmão, a gente cria uma repulsa em chegar ali e estender a mão. Não, vou tocar não. Porque a minha mão está limpa. Teu coração, como é que está? É o coração que tem que estar limpo, a mão você lava. Né? É isso que Jesus fala. Então, Jesus ele tem esse cuidado. E nessas coisas, irmãos, a gente vê o proceder de Jesus e compara com o nosso proceder. Jesus, quando ele foi, quando aquele jovem rico chega diante dele, falando, Senhor, eu faço tudo isso, o que falta para eu fazer, né, herdar a salvação, ter a vida eterna? Aí Jesus fala, beleza, você faz tudo isso. E o texto diz que Jesus olhou para ele com amor e falou para ele, só te falta uma coisa, meu filho. Você faz tudo isso, poxa, que bom. Graças a Deus que você faz isso. Que bênção você fazer tudo isso. Mas olhou para ele com um olhar de amor. Ele não falou assim, você é um hipócrita. Não, olhou com um olhar de amor e falou assim, meu filho, está faltando só uma coisa. Venda tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um lugar no céu. E aquilo machucou ele porque ele era preso, né, às suas coisas materiais. Mas o tratamento de Jesus foi diferente. Talvez se um camarada desse chegasse aqui, né, rico, pastor, eu faço isso tudo, quero dizimar aqui, o que eu preciso fazer para eu ter a vida eterna? E você mesmo daqui, o pastor ia falar assim, não, é só você dar o dízimo, a gente está precisando de dinheiro, fazer a obra. Talvez a gente agisse de forma diferente do que aquilo que Jesus fez. Tem um livro antigo, que eu não sei se você conhece, cadê, que horas tem aí? Gente, já está quase na hora. Um livro antigo, que eu não sei se você já leu ou conhece, é Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Tem, né? É antigão, eu tenho lá em casa também. Já li ele há muito tempo, né? Mas ali vem mostrando, irmãos, nas situações que a gente vive, como seria o agir de Jesus em determinadas situações. E a gente lendo o livro, a gente vai ver que a gente é totalmente oposto àquilo que Jesus faria. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê isso. Que nós agimos em algumas situações totalmente oposto àquilo que Jesus faria. E aí como é que a gente quer ser semelhante a Jesus se a gente age diferente de Jesus? Né? Hoje nós estaremos sentando a esta mesa. E essa mesa tem que nos aproximar de Jesus. Ela tem que nos assemelhar a Cristo. Ela não pode nos diferenciar, ela não pode fazer com que a gente seja diferente de Cristo. Ela é para nos aproximar. Jesus morreu para nos aproximar de Deus e nos assemelharmos a Ele, aqui nessa terra, porque é o único lugar que a gente tem para demonstrar isso. Não tem outro lugar para demonstrar a santidade, para demonstrar que somos iguais a Deus ou semelhantes a Jesus, que somos realmente imagem e semelhança daquele que nos criou. É aqui. Porque depois daqui não tem mais outro lugar. Quem for para o inferno não vai poder fazer isso. E quem for para o céu não vai precisar fazer isso. Então é aqui que a gente tem que se mostrar. E a cruz, ela faz isso. Ela vem para nos aproximar de Deus. Não permita, irmãos, que isso seja simplesmente um simbolismo mensal. Isso tem que ser um cotidiano na sua vida. Você não precisa comer o pão e beber o cálice todos os dias, mas você precisa estar em comunhão todos os dias com o Senhor. Você não pode deixar que essas coisas mundanas te afastem da comunhão. Você tem que repreender, porque maior é o que está em você. Mais forte, mais poderoso é aquele que está em nós. O Espírito Santo está em nós. Derramarei poder sobre vocês. É o que diz a palavra. E o Espírito Santo estará em vocês. Jesus disse que enviaria o Espírito, assim quando Ele
fosse recebido no céu, viria o Consolador, viria o Espírito Santo que nos conduziria a toda a verdade. É esse Espírito que está em nós. Nós temos esse poder, essa autoridade. E aí, esse Espírito nos assemelha a Deus. Porque é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo não está vagando. Ele não está vagando, ele está em mim e em você. No dia do Pentecoste, ele encheu a igreja. Ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não está aqui, nesse negócio aqui. O Espírito Santo não está aqui nessas paredes. Ele está em mim e em você. Para nos fazer pessoas diferentes. É por isso que ele entra em nós, quando nós damos espaço, para transformar a nossa vida, né? A velha criatura já foi, eis que surge um novo homem, uma nova mulher que está em Cristo. Então, Jesus, ele age em algumas situações. Deixa para lá. Tinha 3 folhas aqui para a gente conversar. Então, Jesus, ele fala, ó, vocês têm que me conhecer melhor. É o que a gente vê aqui, às vezes a gente busca conhecer outras pessoas. Busca conhecer pessoas que nós admiramos. Eu busco conhecer pessoas também. Não pessoas de lá, geralmente eu busco conhecer. Eu estava fazendo no outro dia uma pesquisa sobre um pregador antigo, né? Como ele era, não sei se você conhece, ele morreu recentemente. David Wilkerson, um excelente pregador, um homem de Deus, assim, tremendo, né? Pregava, né? Ele é americano, mas a gente sempre tem as traduções das pregações. Morreu num acidente de automóvel. Mas estava pesquisando, né, para ver pai, mãe, tu clica ali naquele, né, para ver, né. E a gente vê, irmãos, eu pesquiso essas coisas, eu gosto de pesquisar, é interessante, é importante, porque às vezes as pessoas vêm falar besteira e você não sabe rebater, não sabe, né, dizer nada, aí você fica quieto. E a mesma coisa com relação a Jesus. Quantas vezes as pessoas vêm nos questionar, vêm nos falar, a gente não tem resposta. Por quê? Porque não conhecemos, e a Bíblia diz que erramos porque não conhecemos. Erramos porque a gente não conhece a verdade. E Jesus, ele fala, busca nas Escrituras que elas de mim testificam. É a palavra que testifica de Jesus. Quer saber quem é Jesus? Busca aqui. Não fica buscando em um e outro, não. Busca na palavra. Porque às vezes a gente de fora vai ter uma informação deturpada. Porque o que a gente vê pregar aí hoje é que Jesus é aquele Jesus do rico. É o dono do ouro e da prata. Ele só está interessado nisso, só está preocupado com isso. No ouro e na prata. E Pedro e João falam, não tem ouro nem prata, mas o que tem em nome de Jesus eu te dou, levanta e anda. Às vezes o ouro e a prata não resolvem nada. Às vezes não, na maioria das vezes. O ouro e a prata não resolvem nada. Mas o poder de Deus resolve. Aquele que está em nós é mais poderoso. Não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus. Será que você tem audácia para falar isso? Para chegar diante de um doente, de um paralítico, de um cego, de um coxo e falar, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, e a palavra diz que isso tem que acontecer. Falta ousadia nossa, né? Falta ousadia da nossa parte, em saber realmente quem é Jesus na nossa vida. Em saber que Ele é o Todo-Poderoso. A gente sabe, irmãos, que a gente vai morrer uma hora. E a morte dos santos para Deus é motivo de alegria, né? Não me incomodo com isso.
porque eu sei que eu vou morrer, você vai morrer, a gente vai ficar com saudade, né? A gente vai, né, sentir saudade, mas vai saber que está na glória. Na verdade, quem vence é aquele que permanecer até o fim e subir. Morreu hoje, mas morreu com Cristo, é vencedor. Está na nossa frente, está em vantagem com relação a gente. Né? Então, ter essas coisas, irmãos, buscar nas Escrituras aquele a quem nós precisamos seguir, que é Jesus Cristo. Busca lá. Eu já falei aqui, eu não gosto de ler livros de escritores, não gosto, não tenho essa... Gosto de ler a Bíblia. Gosto de ler estudos bíblicos, gosto de ler a palavra de Deus, mas sem saiu um livro, autoajuda de não sei o quê, que está muito, muito na moda, né? Não sei como é que está agora, mas há um período atrás era autoajuda de tudo, até pastor escrevendo livro de autoajuda. Quem nos ajuda é o Senhor. Ele é o socorro presente na hora das nossas angústias, na hora dos nossos sofrimentos, na hora das nossas necessidades. É Ele que é o socorro. É Ele que é a nossa ajuda. Não é outra pessoa, não é outro, não é ninguém mais, só Ele. Então, busquemos na palavra de Deus conhecer a Jesus, para a gente saber com quem a gente tem que parecer. Porque não adianta nada você querer falar assim, eu quero parecer com Jesus, mas você não conhece Jesus. Buscai conhecer Jesus. Buscai nas Escrituras, porque elas de Jesus testificam. Amém? Nós vamos servir a ceia, queria chamar os diáconos. Uma coisa que a gente percebe é que não é fácil você se assemelhar a Cristo. Não é fácil. Ainda mais no mundo que nós vivemos, que a gente tem que agradar a muitos. A gente não pode falar muitas verdades hoje, muitas coisas hoje. Não é fácil se assemelhar a Cristo. É necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário empenho.